Ponto médio. Quando temos dois pontos distintos e precisamos encontrar um ponto que está no meio destes dois pontos, chamamos de ponto médio. Vamos encontrar o ponto médio que se encontra entre os pontos A e B. Vejamos. Ponto A e o ponto B. Eu quero encontrar o ponto médio que está entre o ponto A e o ponto B. Esse ponto amarelo aqui, que vai ser o ponto médio entre A e B. Para isso, eu tenho as coordenadas de A e de B. As coordenadas do ponto A, ele está x, 6, y menos 4. As coordenadas do ponto B, está x, 0. Quando o x é 0, é sempre em cima do eixo y. x0 e y2. Então, eu quero calcular a coordenada. Eu tenho que ver que o ponto M está... Essa distância de M até A tem que ser igual à distância de M até B. Isso nós chamamos de ponto médio. Então, o que nós precisamos calcular? Precisamos calcular as coordenadas em x e as coordenadas em y. Para achar as coordenadas em x, eu pego o valor do x do ponto A mais o valor do x do ponto B. O x do ponto A é 6. O x do ponto B é 0. Então, 6 mais 0. Eu quero a metade desse valor, então, é 3. Ele vai estar a metade, ó. Se a gente pegar essa distância, se eu projetar o A até aqui, a metade vai ser 3. Agora eu quero achar o valor em y. Eu tenho que pegar essa distância aqui. Eu projeto o B até aqui, eu tenho que pegar a metade desse valor para achar. Então, x de A, desculpa, eu quero agora no ponto y. Y de A mais y de B. Menos 4 mais 2, que vai dar menos 2. Ele vai estar no quarto quadrante, menos 1. Então, a distância de M é x valendo 3 e y valendo menos 1. Para calcular o ponto médio, nós usamos a seguinte fórmula. Achar o ponto médio em x e o ponto médio em y. Vamos ver alguns exemplos. Determine a abscissa ordenada de cada ponto indicado no plano cartesiano. Nesse caso aqui é só apresentar os valores em x e os valores em y. Aqui é só representar os pontos de acordo com suas coordenadas. Determine os possíveis valores reais de V, que o ponto M em x ele vale 5/3 de V menos 1, e em y ele vale 8 vezes V mais 10. Ele tem que pertencer no primeiro quadrante, ele tem que pertencer ao segundo, ele tem que pertencer ao terceiro, ele tem que pertencer ao quarto. Como é que a gente faz isso? Para pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ser x positivo e y positivo. Para pertencer ao segundo quadrante, ele tem que ser x negativo e y positivo. Para pertencer ao terceiro quadrante, ele tem que ser x negativo e y negativo. E para pertencer ao quarto quadrante, isso fica um pouco difícil, não conseguimos representá-lo. Porque o x tem que ser maior que 0 e o y tem que ser menor que 0. Então, a gente tem uma contradição de valores. Aí, nós entramos na matéria do primeiro ano do ensino médio, que é intervalo. Então, essa quarta situação no quarto quadrante não é possível representar. Voltando ao exercício anterior. Não é possível representar. Então, nós podemos representar no primeiro quadrante, no segundo quadrante e no terceiro quadrante. No quarto quadrante, nós não conseguimos. Por quê? Porque aqui ele é positivo, aqui ele é negativo. Então, nós temos uma contradição de valores no quarto quadrante. Exemplo 4. O segmento AB tem pontos localizados no segundo e no terceiro quadrante.
O segmento BC tem pontos no primeiro e no segundo quadrante. E o segmento AC no primeiro e no terceiro quadrante. Aqui, a que quadrante pertence cada um dos pontos A, B e C? Gente, se o segmento AB ele localizado no segundo e no terceiro quadrante, ou A está aqui, ou B está aqui, ou B está aqui, ou A está aqui. Tá? Eram as duas possibilidades. Se o segmento BC tem pontos no primeiro e no segundo quadrante, então o segmento BC, ou B está aqui, ou B está aqui, ou C está aqui, ou C está aqui. Mas, como a gente já viu, o B tem que estar no segundo quadrante. Então, afirmamos que o B fica aqui. Então, logo, nós conseguimos botar os 3 pontos em seus determinados quadrantes de acordo com a informação do exemplo. Dados os pontos P e Q e R, podemos dizer que eles são vértices de um triângulo isósceles. Por quê? Para que o triângulo PQ e R seja isósceles, 2 de seus lados têm que ser congruentes, ou melhor, têm que ter a mesma medida. Então, faremos a distância de P a Q, ela tem que ser igual à distância de Q a R. Porque nós sabemos que um triângulo tem 3 vértices, são 3 pontos. Aplicando a fórmula de igualdade, concluímos que os valores são iguais, logo o triângulo é isósceles. No exemplo 6, nos itens abaixo são dadas as coordenadas do vértice de um triângulo ABC. Calcule a distância apropriada de A a B, de B a C e de A a C. Em seguida, determine se o triângulo é escaleno ou não. Então, a gente calcula a distância de A até B, aplicando a fórmula, a distância de B até C, de A até C. Portanto, como AB é igual a C, então o triângulo ABC é isósceles e não escaleno. O triângulo escaleno ele tem os 3 lados com medidas distintas. Agora, calculando o outro exemplo, o valor de A, o valor de B e o valor de C, as 3 distâncias são diferentes, então logo o nosso triângulo é escaleno. Exemplo 7. Se um ponto A está no eixo OY e equidista de B do ponto B e C, então o ponto A tem coordenadas. O que é equidistante? Eles têm que ter a mesma medida. Então, eu tenho que ter que o ponto AB é igual ao ponto AC. Aplicando a fórmula de igualdade, nós encontramos o valor do ponto A. Achamos as coordenadas em x e as coordenadas em y, porque as coordenadas em x já foi fornecida. Ele diz que, se um ponto A está no eixo OY, então x é igual a 0. Você só precisa encontrar o valor de y. Exemplo 8. Determine o valor da incógnita conhecendo as coordenadas dos pontos e a distância entre eles. Bem, eu quero A, x vale 3, y 6p menos 5. É esse valor de p que tem que ser encontrado. No ponto B, x vale 4, y vale menos 5. E a distância do A até B é 15. Aplicando direto a fórmula de distância, eu sei que a distância é 15. A fórmula da distância é valor de x no ponto B menos o valor de x no ponto A ao quadrado, mais o valor de y no ponto B menos o valor de y no ponto A ao quadrado. Qual é o valor de xb? 4. Qual é o valor de xa? 3. Então, 4 menos 3. Qual é o valor de yb? Menos 5. Qual é o valor de ya? 6p menos 5. 6p menos 5. 4 menos 3, 1. Elevado ao quadrado. Menos 5, menos está aqui fora, multiplica, fica menos 6p, menos com menos, mais. Resolvendo menos 5 com mais 5, usando a lei do cancelamento, porque eles são opostos, anula-se, fica 0. Então, 1 ao quadrado, 1. 6 ao quadrado, 36. P ao quadrado, P ao quadrado. Eu sei que esse valor aqui é igual a 15. Eu quero retirar
a raiz. Para retirar a raiz, eleva-se os dois lados da equação por 15. Eleva-se os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, usando aqui, ó, raiz quadrada elevado ao quadrado, a gente cancela. Fica só 1 mais 36p. 15 ao quadrado é 225. Nós temos uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau para p, nós chegamos nesse valor, 2 raiz de 14 de 3. Esse é o nosso valor de p, da incógnita